Vamos então retornar ao livro dos Juízes, capítulo de número 16. Vamos então abrir nossa Bíblia para a mensagem da parte de Deus nesta noite, no livro dos Juízes, capítulo de número 16. Ali nós veremos o fim da história de Sansão. Este é o último juiz do livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 16. Meus irmãos, o capítulo de número 16 de Juízes, ele vai demonstrar como Sansão, tendo de fato desprezado o seu chamado pelo voto do Nazireu, ele se envolvera com mulheres pagãs, e isso lhe custou muito caro. Isso transformara a vida de Sansão em uma tragédia. Isso lhe afastara do Senhor. Mesmo assim, nós veremos que no meio dessa tragédia, a graça de Deus reluziu. A graça de Deus brilhou no meio da tragédia humana, a tragédia de Sansão. A graça de Deus esteve ali presente. Então nós veremos por um lado a fraqueza do homem e a tragédia dele em abandonar a Deus. Ainda assim nós veremos o poder, a graça e a misericórdia de Deus que assiste o homem em suas fraquezas. Portanto, façamos a leitura do capítulo 16 de Juízes. Os irmãos prestem atenção, por favor, enquanto nós lemos. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para o Hebrom. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soré, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa moscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenham feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas, o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um filho. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: se desceres as 7 tranças da minha cabeça com a undidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia,
Tomou ela 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobrindo-lhe todo o coração, ele disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ele se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, coçou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram ele vazaram os olhos, e o fizeram descer a casa. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho do cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se Sansão, pois, com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram, subiram com ele, e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Jogou ele a Israel 20 anos. Vamos orar. Ó Deus Santo e bendito, nós te clamamos, ó Deus. Fala-nos por tua palavra, Deus. Fala-nos, ó Deus. E livra-nos dos erros de Sansão. Nós te clamamos e confiamos em ti, ó Pai, nas tuas grandes e benditas e ricas misericórdias. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, Sansão continua agindo como um tolo.
ser o homem mais forte fisicamente que houve na história. Ele também era conhecido como entre os homens mais fracos moralmente. Se Sansão foi conhecido como um grande homem na sua força física, ele está entre os fracos moralmente. Ele irá se envolver novamente com mulheres pagãs, e isso lhe custará a vida. Mal sabia ele que isso lhe custaria a vida. O texto começa dizendo que Sansão foi a Gaza. Gaza era a última cidade dos filisteus. Gaza era a última cidade dos filisteus, ao sul da Filistia. Lembram-se que os filisteus possuíam sob o seu domínio 5 cidades ao sul de Canaã. E entre essas 5 cidades, Gaza era a última. Tímina era a primeira, perto de Zorá. E Gaza era a última das cidades dos filisteus ao sul. Sansão andou muito para ir a Gaza. E nós não sabemos o que de fato levara lá. Mas nós podemos notar, irmãos, que Sansão sempre está em território inimigo. Sansão sempre está aonde não deveria estar. É como o crente que está sempre no lugar onde crentes não deveriam estar. É como o crente que anda com companhias as quais ele não deveria andar. Sansão sempre está envolvido, longe do povo dele, em território inimigo. E aqui mais uma vez, Sansão vai ao território filisteu. E lá ele vê uma prostituta. Aqui a ideia do termo hebraico não é uma prostituta cultual, mas uma prostituta comum, a que se prostitui por dinheiro. E o texto diz que, tendo visto uma prostituta, provavelmente também do povo filisteu, coabitou com ela. Veja o que diz o versículo 2: foi dito aos gazitas: Sansão está aqui, ele está aqui na nossa cidade de Gaza. Esse que tem destruído o nosso povo está aqui, veio coabitar com a prostituta. E veja o que o texto diz: cercaram-lhe, pois, e toda noite o esperaram às escondidas na porta da cidade, e toda noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. A ideia aqui do texto é que eles armaram guardas próximos da porta da cidade para esperar Sansão. A verdade, o texto hebraico diz que eles esperaram o dia todo e planejavam também vigiar a noite. Essa é a ideia que tem aqui no original hebraico. Eles esperaram todo o dia e inclusive pretendiam esperar toda a noite para que pela manhãzinha colocassem as mãos em Sansão. Só que o que acontece segundo o texto? Provavelmente eles dormem, porque eles estão numa vigília constante. Os seus olhos pesam e eles dormem. Daí Sansão vê uma oportunidade de escapar de Gaza. Veja o que diz o texto do versículo 3: Sansão, porém, esteve deitado até a meia-noite, então se levantou. Então, quando ia começar a madrugada, ele se levanta. E diz o texto: pegou ambas as folhas da porta, né? As folhas da porta, meus irmãos, é cada parte da porta que por meio de uma dobradiça se move. Então, as folhas da porta são as partes de um portão que contém dobradiças para se mover. Então, ele pegou, a ideia é de que ele pegou todo o portão com suas folhas, ou seja, toda a estrutura, tanto que o texto diz as ombreiras também, e colocou sobre os ombros. Meus irmãos, um portão daquele tempo, na época da era do ferro, que estava se descobrindo o ferro, não tinha menos do que a altura de 2 andares. Era um feito isso. Ele levanta o portão, coloca por sobre as costas e anda até próximo do cimo do monte Hebron. Olha o que o texto diz: porém Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca, ou seja, toda a estrutura, e as tomou pondo-as sobre os ombros e as levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebron. Meus irmãos, Sansão andou 60 quilômetros. A distância de Gaza para o cimo próximo, o único cimo antes de Hebron que você consegue subir e ver a cidade de Hebron, são 60 quilômetros. Alguns historiadores creem que ele andou quase que 70 quilômetros, com as portas de uma cidade nas costas, mostrando o seu grande poder. Daí então nos prepara essa narrativa desse grande feito de Deus por meio de Sansão, por meio da força descomunal que Deus dera a seu servo.
nos prepara para o próximo texto, o próximo trecho, que vai falar sobre a origem dessa força. O texto que nós vemos fala da força, mostra a força dele. E agora os filisteus, por meio de Dalila, querem saber a origem dessa força. Veja o versículo de número 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher novamente Sansão. Se afeiçoou, e o termo hebraico aqui, afeiçoar-se, é próximo do amar. Alguém pode amar o que é errado, sabia? Nem sempre o amor é virtuoso. Quando ele é colocado em algo errado, ele é condenado. Olha o que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está. Alguém pode amar aquilo que não se deve amar. A ideia do texto aqui é que Sansão amou a Dalila, mas ele não deveria amar. Tem amor, irmão, que nós não devemos conhecer. Amor ao pecado, por exemplo, é algo que nós jamais devemos conhecer. Sansão amou a mulher do Vale de Sorek, chamada Dalila. O Vale de Sorek ficava muito diferente de Gaza, que ficava muito longe de Zorá, cidade de Sansão. O Vale de Sorek ficava muito próximo, era cerca de 3 quilômetros. Sansão tinha que andar 3 quilômetros apenas para estar no Vale de Sorek, mas o Vale de Sorek já era território filisteu. Provavelmente Dalila era também filistia, embora o texto não deixe isso claro, mas isso é muito próximo da verdade. Por quê? Porque ela está em território dos filisteus e os filisteus sobem a ela para que ela entre em conchavo com eles para lhe entregar a Sansão, e ela admite. É provável que ela seja também do povo, mas era certamente uma pagã, Dalila. O nome Dalila significa dedicada, consagrada. Alguns historiadores creem que junto do nome de Dalila deveria haver um nome de uma deusa também. Então, uma deusa pagã. Então, dedicada à deusa dos filisteus, ou ao deus dos filisteus. Então, o nome Dalila, naquele contexto, ele tinha sim uma essência ou uma natureza idólatra, porque ela era dedicada, consagrada a um deus pagão. Veja mais, diz o texto: foi Sansão a Gaza e viu ali, melhor, foi Sansão depois disso até o Vale de Sorek, e ali se afeiçoou a uma mulher, versículo 4, a qual se chamava Dalila. Meus irmãos, novamente nós vemos esse líder israelita se afeiçoando de uma mulher, mas só desta vez, isso lhe custaria a própria vida. Nós falamos anteriormente, Sansão está sempre flertando com o perigo, ele está sempre flertando com o pecado, ele está sempre, olha, mais uma vez, só mais uma vez, aí Deus tem misericórdia dele, Deus o livra por meio da sua força, e ele diz só mais uma vez, até que agora Deus diz basta. Agora Deus vai entregar o seu servo desobediente nas mãos dos inimigos, porque Deus disse basta. A Bíblia diz assim: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, esse ele colherá. Nós não podemos zombar da graça de Deus. Quando ela nos livra repetidas vezes e nós insistimos no pecado, Deus nos entregará finalmente as implicações do nosso erro. Portanto, o que Sansão nos ensina aqui? A não flertar com o pecado, através do seu exemplo negativo. Vamos mais. Então, veja o versículo 5. Então os príncipes dos filisteus, é interessante que os filisteus não davam aos seus magistrados, aos seus dominadores, o título de reis. Eram chamados os filisteus príncipes, os que participavam do magistrado. Você nunca verá na história um rei da Filistia, mas sempre príncipes da Filistia. Então veja, então os príncipes dos filisteus, a sua elite aqui, subiram a ela, Dalila, e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. Nós já sabemos que ele possui uma grande força, mas não sabemos em que consiste, e com que poderíamos dominar e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. 1.100 ciclos de prata é o equivalente a 13 quilos de prata. E veja, aqui nós não sabemos quantos príncipes eram, mas nós supomos que essas caravanas ultrapassavam a quantidade de 4, 5 príncipes. Então era bastante dinheiro para a época que foi oferecido a Dalila. Persuade, tenta arrancar dele em que consiste a sua grande força, o seu segredo, e nós te daremos uma grande quantidade de prata. E ela então entra na trama destes filisteus. Veja o versículo 6. A primeira tentativa de subjugar Sansão.
Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para poderes subjugar, para te poderes subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, 7 tendões frescos, os tendões frescos eram, segundo os teólogos, os estudiosos do texto, tripas de animal que estavam frescas, que eram torcidas e serviam para amarrar alguém. Então aqui lê-se 7 tiras de tripa de animal, fresca, torcida, não ainda secos. Por que nunca secos? Porque secos são fáceis de quebrar, curtidas ao sol, fica seco, quebra fácil, mas frescas não, novas. Aqui diz o texto: então disse Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela mesma o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Meus irmãos, o mal está, o perigo está onde menos se espera quando se vive em pecado. Na própria casa de Dalila, nas suas acomodações, estavam os homens ali em emboscada para colocar a mão no Sansão. Assim é todo aquele que se mete em pecado. O mal virá sobre ele onde ele menos espera, onde ele se acha mais seguro. É ali que será a sua destruição. Veja, os homens estavam escondidos na casa de Davi, e Sansão não podia nem sonhar com isso. Veja o texto então, versículo de número 8. Os príncipes, então, versículo de número 8, né? Os príncipes dos filisteus trouxeram Dalila 7 tendões frescos, que estavam secos, e com os tendões ela amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. É interessante que alguns teólogos entendem que Sansão estava entendendo isso. Nós veremos que essa situação vai se repetir pelo menos mais 3 vezes. E Sansão entendia que isso era uma brincadeira, que Dalila estava brincando com ele. Porque a ideia é que quando Sansão mentia para ela sobre o que consistia a força dele, Sansão ela fazia, amarrava, como nós veremos várias vezes, e os filisteus saíam em cima dele, ele quebrava, e aí então a ideia de que eles começavam a rir juntas. Porque eles esperaram ver se Sansão permaneceria amarrado. Como Sansão quebrava as amarras, então eles recuavam. Tanto que o texto não diz que eles foram para cima dele, porque eles sabiam que não havia surtido o efeito, que Sansão os havia enganado. E eles sabiam da fama de Sansão, né? Sansão já os enganaram uma vez, no episódio lá do casamento. Enganou até os próprios irmãos dele judeus, dizendo que se o amarrassem, ele quase chegou lá, ele quebrou as amarras e matou os homens filisteus. Então eles sabiam que Sansão poderia estar mentindo, por isso eles não fizeram nada. Sansão entendia que havia uma brincadeira ali. Veja mais o texto, versículo 10, a segunda tentativa. Vamos ler juntos? Versículo de número 10 até o versículo 12, leiamos. Disse Dalila: eis que falaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, porque poderia ser amarrado. Ele diz: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou, de seus braços cortou com fio. É interessante que Sansão está flertando com o mal, com o perigo, e está brincando com isso. Tanto que os filisteus não se lembram, e por isso a ironia aqui, que eles já haviam tentado isso com Sansão. No caso que nós acabamos de citar, no capítulo de número 14, quando Sansão volta para tomar a sua mulher, com a qual casar na câmara, e a mulher tinha sido dada ao companheiro dele, e ele então vai e fere os filisteus, e os filisteus sobem a Judá, e os homens de Judá dizem: o que você fez? E os filisteus estão contra nós. Aí viemos te amarrar, vocês não podem me amarrar. E amarram Sansão com cordas novas e levam. Quando chegar lá, Sansão arrebenta e mata os homens filisteus com a queixada de jumento. E a ideia, então, aqui, é que Sansão está ironizando, está brincando com aquela situação, o que vai custar a vida dele também.
Ele não sabe, mas é brincadeira, esse flash com o pecado vai custar a vida dele. Para ele tudo é uma brincadeira. Não tem problema estar num lugar onde crentes não estão. Eu vou apenas me divertir, qual o problema? Então para ele é uma brincadeira aquilo. Ele diz, olha, e é tão brincadeira que ele volta a sugerir que o que fizeram antes pode dar certo agora, e os filisteus caem e fazem a mesma coisa e veem que não surte nenhum efeito. Nós vamos agora à terceira tentativa. Versículo 13. Disse-lhe Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele respondeu: se desceres as 7 tranças da minha cabeça com a undidura da teia, e se as firmares com o pino de tear, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. A ideia aqui é que um tear, já ainda rústico, que possuía apenas 2 madeiras em vertical, uma segurava o tecido e a outra o fio de tear, seria de fato, que faria todo o trabalho, foi colocado diante do cabelo de Sansão. Dalila pega então o cabelo de Sansão, coloca no tear e começa a fazer as tranças, junto com o fio de tear. E depois de ter feito as tranças juntadas paralelamente, no fim delas, ela pega um pino, como se uma estaca, e finca no chão, a trança de Sansão no chão. É como se fosse um misticismo, né? Parece que Sansão está falando assim com uma espécie de simpatia. Se você fizer isso, a minha força se irá. Então ela faz isso, ela faz as tranças de Sansão, as 7, une as 7 com fio de tear, pega a trança e finca uma estaca no chão. E aí diz: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Mas antes de nós lembrarmos aqui o que aconteceu, como Sansão mais uma vez escapou, é necessário que nós notemos o seguinte: vocês têm percebido no texto que Sansão, nesses momentos em que Dalila quer saber dele a origem de sua força, ele sempre diz assim: então serei como qualquer outro homem. Todos os textos ele diz isso. Se você fizer isso, eu serei como qualquer outro homem. Um teólogo disse acerca desse texto e acerca dessas palavras de Sansão, que Sansão, ele nunca achou uma honra ser o nazireu de Deus. Ele nunca viu prazer nisso. Ele queria ser como um homem qualquer. Ele queria beber do vinho e se alegrar. Ele queria, como ele fez, deitar com várias mulheres sem que isso lhe pesasse a consciência. Sansão sempre desprezou o seu nazireado, embora nós veremos que ele sempre teve consciência dele. Mas Sansão nunca quis ser um crente. Ele sempre achou que mais feliz era os ímpios. Não existe gente assim. Às vezes nós somos assim. Nós achamos cansativo ir na igreja. Nós achamos um importuno sermos cobrados acerca de deveres espirituais. Porque no fundo, nós queremos ser como os outros homens, que vivem no pecado, que têm prazer nessas coisas. Lembra, isso não é tão incomum aos crentes, infelizmente, nossa fraqueza. Lembra do Salmo 73? O que o salmista diz? Ele diz assim: eu olhei para os ímpios e eu os invejava. Eles estão sempre sorridentes. Eles estão sempre comendo do melhor e se alegrando. Para eles não há limites. O corpo deles é sempre nédio, sadio. E eu vivo chorando pelos meus pecados. Como eu quis, no ano da minha vida, ser como os ímpios. Mas veja, Deus teve misericórdia do salmista. O salmista diz assim: até que eu entrei na casa de Deus e atirei para o fim do mundo. O Senhor os colocará em lugares escorregadinhos. Quando eles caírem, ninguém os levantará. Sansão era como um salmista, mas só que Sansão só aprendeu isso no dia da sua morte. Ele sempre desejou ser um homem comum. Às vezes é assim conosco. Nós temos tantas bênçãos, mas sempre inclinados a nos afundarmos na lama do pecado. Deus nos dá tantas felicidades espirituais e nós sempre estamos desprezando, querendo possuir as desgraças que o pecado pode dar. Veja só, versículo de número 14. Então as fixou Dalila, enquanto ele dormia, versículo 13 melhor, no final do versículo 13, enquanto Sansão dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a undidura da teia.
e as fixou, a ideia do chão, com a estaca, com um pino de tear, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, arrancou o pino e a urdidura da teia. A ideia de que ele estava deitado, com as tranças fixadas com a estaca no chão, e quando ela disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti, ele despertando arrancou a estaca e tirou os fios da teia, de tear, e então os filisteus voltaram atrás e não colocaram as mãos em Sansão. Agora nós vamos à quarta tentativa de Davi, e bem sucedida tentativa. Vamos ao versículo 15. Então ela lhe diz: como dizes que me amas? Lembra lá da noiva também? Que foi, entrou num conluio para poder revelar o segredo do enigma? Usou a mesma artimanha? Olha, você não me ama. Dalila não amava Sansão, mas Sansão amava Dalila. E ele está a ponto de abrir todo o coração para ela, como nós veremos. Olha, diz o texto. Então ela disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes roubaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Meus irmãos, como Sansão agiu como um tolo? E não é assim que acontece? Quando nós desprezamos a lei de Deus, como nós desprezamos a graça os meios de graça, a leitura da palavra, a oração, a frequência na igreja, a comunhão com Cristo, as suas graças, as suas bênçãos, nós nos tornamos homens tolos. Será que Sansão não desconfiava? O que Dalila pretendia? 3 vezes, homens escondidos na casa dela, ela querendo saber a origem da força dele. Será que ele não desconfiou? Mas, meus irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos cegos. A Bíblia diz que o pecado torna cego aquele que pratica. A pessoa não consegue ver aquilo que é claro, a sua desgraça iminente. Ela não consegue ver, porque o pecado cegou o seu entendimento. Não é verdade que existem pessoas assim? Nós falamos: gente, o que a pessoa foi fazer? O que ele fez? Como é que ele não percebeu onde isso ia dar? Porque o pecado, irmãos, cega o mais sábio dos homens. Lembra de Salomão? Mulheres também, né? Pagãs. E ele passou a cultuar os deuses falsos. O homem mais sábio da terra ficou cego por conta do pecado. O pecado é uma força, meus irmãos, destruidora. E só Deus pode nos livrar em Cristo dele. Sansão não percebia essas coisas. Era tolo. Veja o texto, versículo de número 17. Descobriu-lhe todo o coração, ou seja, se rendeu a ela, Sansão. Ele diz. É interessante, meus irmãos, que as pessoas que vivem por emoções, geralmente estão fazendo tolices, estão agindo de maneira impensada, vão se, de fato, meter em grandes enrascadas. Pessoas que vivem com as emoções à flor da pele. Sansão era assim. Todas as mulheres o importunavam, ele não aguentava, ele na raiva, ele cuidado, irmãos. Tem pessoas que vivem pela emoção. Às vezes tem gente que acha que a vida evangélica, a vida cristã é só uma vida de emoção, que tem que ter emoção. Se não tiver emoção, não. Transformação da mente, sobriedade, domínio próprio sobre as emoções. Não fique achando, meus irmãos, que é virtuoso demonstrar emoções, aflorar as emoções, deixá-las fluir. Não. Domine as suas emoções. Domine. É bom aprender a dominá-las, porque pessoas que são guiadas por emoções, elas geralmente cometem muitas tolices. Sansão não aguentou a emoção. Estava irado com Dalila, já porque ser atormentado por ela dia após dia. Então ele descobriu todo o seu coração. E veja só, o versículo de número 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça. Veja como ele tinha consciência do chamado. Porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser papado, esse há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Finalmente Dalila consegue o que queria.
Agora Sansão abre o seu coração para aquela inimiga que se dizia amiga, que dizia amado, mas não fazia. Sansão agora confessa: sou nazireu de Deus, sou nazireu. O que eu tinha que ser, eu não tenho sido. Fui chamado para ser santo, mas se rapar a minha cabeça, toda a minha força se irá. É interessante que Sansão faltava apenas um pré-requisito do voto baseado para ser quebrado. Só um fator do voto baseado. Sansão já tinha bebido na festa de casamento. Sansão já tinha tocado em cadáver, quando raspou o mel do leão, do esqueleto do leão, da carcaça do leão, e agora a única coisa que faltava era o cabelo. Mas vocês lembram da terceira vez que Dalila tentou arrancar dele o segredo? Que ele disse assim: se você trançar os meus cabelos. Ou seja, ali já mostra que Sansão já está muito próximo de revelar o segredo. Porque ele falou: ó, se me amarrar, está nas mãos, se me amarrar, mas se você tecer tranças, está chegando muito perto de revelar. O perigo, a tragédia está muito próxima, porque Sansão começa a falar demais. E agora ele entrega tudo. A navalha na época de Sansão era uma faca de bronze que tinha um cabo ou de couro ou de madeira. E Dalila vai chamar alguém para cortar as tranças de Sansão. Veja o versículo de número 18. Vendo, pois, Dalila que já ele descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora, ela tinha certeza disso, agora ele falou a verdade, agora ele descobriu todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão dos joelhos dela, ou no regaço, joelhos, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, ou seja, agora ela tem domínio total sobre Sansão, e retirou-se dele a sua força. E ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo. E esse é o problema, meus irmãos, que todos nós corremos quando nós flertamos com o pecado. Olha o que ele disse: sairei ainda esta vez, como dantes eu me livrei, como dantes eu me livrarei. Esse é o problema nosso. Nós achamos sempre que ao pecar Deus não nos julgará daquela feita. Nós sempre achamos que Deus vai ter misericórdia. E nós podemos brincar com o pecado mais uma vez. Nós podemos ir àquele lugar que Deus diz para não ir. Nós devemos ir encontrar aquela pessoa que Deus diz para não encontrar. Nós podemos entrar na internet para ver o que Deus diz para não ver. Mas nós falamos assim: só esta vez, e eu me livrarei por eles, e nada acontecerá por nós. Mas Sansão havia ultrapassado a mim, e o basta de Deus ele conheceu. Deus o entregaria. O texto diz que ele não sabia, mas Deus havia se retirado dele. Por que Deus se retirou dele? Porque ele desprezou a Deus continuamente. Ele tocou no leão morto. Ele se juntou com mulheres que Deus havia avisado o povo dele para não se juntar. Ele bebeu na festa do seu casamento. Ele agora revela o segredo e tem rapado o seu cabelo. Então Deus o deixou. Deu para entender, irmãos? É o que Romanos diz. Por ter rejeitado a Deus, Deus também nos rejeitará. Nós veremos que Sansão ainda vai contar com a graça de Deus, mas isso pode não ser a verdade para mim. Nós nunca sabemos até onde a paciência de Deus irá conosco. E você não nos arriscar? Você está mesmo pronto a arriscar? Isso vai te custar muito. Isso pode custar toda a sua vida aqui. Pode trazer muitas dores a você. Você vai arriscar por isso. Sansão arriscou. E ele não foi bem sucedido. Olha o texto. Versículo 20. E disseram: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei aqui desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. A força de Sansão não estava no cabelo, mas a força de Sansão estava em ser fiel a Deus. Quando ele quebrou o último voto do nazireado, quando ele deixou toda a fidelidade
devido a Deus, então Deus o deixou. A força de Sansão não era o cabelo dele, mas o cabelo era o símbolo da fidelidade dele a Deus. Quando ele abandonou toda a fidelidade a Deus, Deus então o entregou. Versículo de número 21. Então os filisteus pegaram, 21, leiamos. Então os filisteus pegaram ele vazaram os olhos, e o fizeram descer a casa, amarraram-o com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. É interessante que Sansão começa o texto do capítulo 16 indo a Gaza por vontade própria. Agora ele é arrastado para Gaza. Às vezes nós queremos flertar com o pecado voluntariamente, mas as implicações dele nos serão obrigatórias. Sansão, ele quis ir a Gaza porque deu vontade para ele. Agora ele vai à força. É assim o pecado. Ninguém é arrastado no pecado. Eu e você não somos arrastados ao pecado. Nós voluntariamente nos entregamos a ele, porque nós queremos. Só que o preço dele, a colheita dele, é obrigatória. Mesmo se eu e você não quisermos, nós colheremos. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Você pode escolher o que planta, mas você não vai escolher, nem eu, o que há de comer. Cuidado com o que planta, porque é exatamente o que você vai colher. O texto diz que furaram os olhos dele. O que adianta uma força descomunal sem visão? Vazaram os olhos dele e colocaram ele para fazer o trabalho de uma mulher. É uma espécie de zombaria de Sansão, porque não havia ainda aqueles grandes moinhos que eram movidos por animais, geralmente jumento. Isso só vendeu no século de número 500 antes de Cristo. Nós estamos antes disso. E ainda não havia esses grandes moinhos. Os moinhos eram pequenos e eram geralmente trabalhados por mulheres. Aqui eles querem zombar de Sansão. Você fará o trabalho das mulheres. Você não tem força nenhuma. Com a mulher, fisicamente, a ciência diz e prova. É menos forte que o homem. Então isso é uma zombaria. De Sansão é uma zombaria. Veja só, versículo 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Deixa eu lhes falar, irmãos. Deixa eu lhes falar. A graça de Deus não abandonou Sansão. Embora era tudo que ele merecia, Deus não abandonou Sansão. Embora ele merecia. Mesmo com muita dor, com muito sofrimento, Deus estará com Sansão. Não precisava ser assim. Não precisa ser assim. Mas Deus é fiel. Deus levantou Sansão para destruir os filisteus. Deus destruirá os filisteus por meio de Sansão. Ainda que ele seja moralmente incapaz, Deus fará o que prometeu. A graça de Deus estava com Sansão. Mesmo Sansão tendo desprezado tantas vezes, o seu cabelo começou a crescer, que era um símbolo de que Deus ainda estava com ele. Nós veremos que Deus deixou Sansão para que os filisteus pudessem colocar a mão nele, porque fazia parte do plano de Deus que os filisteus levassem Sansão para casa, como nós veremos. Mas lá em casa, Deus novamente está com Sansão, pela graça, não porque Sansão merecia, mas porque Deus é rico em perdoar. Deus estava lá com Sansão. Veja o versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer grande sacrifício ao deus Dagom. Dagom, meus irmãos, era o deus dos amorreus. Quando os filisteus chegam no mar Egeu, em Canaã, eles acrescentam esse deus no seu panteão, por assim dizer, entre os seus deuses. Então Dagom já era um deus dos povos de Canaã, mas os filisteus tomam esse deus como por emprestado e passam a adorá-lo também. Dagom significa cereal, trigo. Daí vem a palavra Dagan, que significa trigo. Então Dagon, Dagan, era o deus da agricultura, era o deus pagão do plantio. Por isso eles louvavam Dagon e diziam assim, presbítero Francisco: o nosso Deus nos entregou Sansão nas mãos. Mas não foi Dagon que entregou Sansão na mão dos filisteus, foi Deus Yahvé
quem o fez. Porque Deus, Yahvé, se retirou de Sansão. Então é Deus que está entregando Sansão nas mãos dos filisteus. Veja a soberania de Deus aqui. Nada acontece aos homens sem que Deus permita. Aqui é irônico demais. Os filisteus dizem: Dagon nos entregou Sansão, mas não foi Dagon, foi o próprio Yahvé, quando se retirou do seu servo israelita, é que permitiu que os filisteus colocassem a mão deles. Meus irmãos, os ímpios só terão domínio sobre nós se Deus, na sua providência, o permitir. Os ímpios só alcançarão vantagem para que através da mão deles Deus corrija, se Deus permitir. Se eu e você estamos sofrendo a mão de um ímpio, até para que sejamos corrigidos, é porque Deus permite, é porque Deus assim quer. Portanto, não foi Dagon quem entregou Sansão aos filisteus, foi o próprio Deus Yahvé que fez isso. Veja o texto, continua. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagon, e para se alegrar, aqui pressupõe vinho, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai-me Sansão, ele estava no cárcere, né? Mandai-me Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. A ideia de divertir aqui é que alguns estudiosos entendem que Sansão ficava fazendo proezas com sua força, embora estivesse cego, não podia de fato trazer muito perigo aos filisteus. Lembra que o cabelo dele está crescendo, então a ideia de força retornando, mas como ele está cego, ele não pode, a princípio os filisteus entendiam, não pode ferir-nos, então ele ficava levantando coisas com a sua força e assim divertia os filisteus. Agora veja, versículo de número 26, ou melhor, final de 25: quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixai-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Algumas escavações foram feitas na região de Gaza e foram encontrados templos antigos. Então nós podemos ter muito bem uma ideia de como era o templo naquela época, o templo do Deus Dagon. Ele era composto, o local, o templo, de 2 andares. 2 andares. E o segundo andar era sustentado por vigas de madeira que eram apoiadas em um fundamento de pedra. Essas vigas de madeira apoiadas em pedra sustentavam o segundo andar. Havia várias vigas de madeira no prédio, no edifício, no templo. Só que haviam 2 principais, as 2 em que Sansão se apoia. No telhado, nesse segundo andar, o povo, a plebe, por assim dizer, o povo comum, ficava observando a elite lá embaixo. No primeiro andar, tanto que diz o texto que havia um príncipe dos filisteus, estavam todos lá, eles estavam no primeiro andar, e em cima a plebe, o povo todo, observando a festa dos ricos. Hoje a gente faz isso por televisão, né? Antes era ao vivo, né? Hoje é só por televisão, né? Mas a ideia é de que eles ficavam ali observando, então, a festa dos ricos, e o texto diz a quantidade de pessoas que ali estavam. Veja o que diz o texto, versículo de número 27, uma informação do escritor de Juízes. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto, a segunda parte, o segundo andar, havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam Sansão enquanto os divertia. Agora veja, Sansão vai orar de novo. Sansão era um crente, ainda que falhe. Sansão era um crente. É por isso que o nome dele está na galeria da fé, lá em Hebreus 11. Veja como Deus é gracioso, como Deus é bondoso. Colocou o nome de Sansão na galeria da fé, ainda que uma fé pequena Sansão tinha, colocou-a no lugar certo. Lembra que a gente deu da confissão Bel? Não é a fé que nos salva, mesmo que ela seja pequena, colocada no lugar certo, ela nos vale muito, porque Deus é quem nos salva. Sansão era um crente. É a segunda vez no relato que nós vemos ele orar, e a oração dele nem perfeita é. Olha a oração dele. Versículo de número 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim
e dê-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão está pensando em vingança de novo. Sansão, a oração correta seria: Senhor, dá-me força, mais essa vez, para que eu cumpra o teu propósito, para que eu julgue os filisteus, para que eu faça e cumpra com o voto do nazireado finalmente. Não, nem isso. A melhor oração de Sansão que ele consegue fazer aqui é pensando em vingança, é pensando nos olhos dele. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós. Dá para entender isso? Com os gemidos. Oh, glória a Deus, irmão. Porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito de Deus intercede por nós. Como certamente intercedeu por Sansão naquele dia. E Deus ouviu Sansão. Porque Deus é bom. As suas misericórdias duram para sempre. Deus ouviu Sansão. Abraçou o Senhor Sansão as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita, e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Meus irmãos, aqui não é um suicídio. Às vezes nós ouvimos alguns dizerem que Sansão se suicidou. Isso não é um suicídio. Sansão não pensa em tirar a sua vida por tirar a sua vida. Ele pretende destruir os filisteus, mesmo que ele pague com a vida para isso. Tanto que ele diz primeiro: morra eu com os filisteus. Morram os filisteus comigo, mas que morram os filisteus. Então, excluamos aqui a ideia de suicídio. Não é suicídio. Sansão está dando fim aos filisteus, e isso ele sabe custará a vida dele. Então ele diz: então, diz o texto, morra eu com os filisteus. E inclinando-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Se nós fizermos uma conta daqueles que Sansão matou em vida, nos episódios anteriores, Sansão matou mais ou menos mais de 1000 pessoas em vida, um pouco mais de 1000 pessoas. Na sua morte, ele matou mais de 3.000 pessoas. Mas Sansão é apenas uma imagem muito obscura, muito nublada do que Cristo é. Sansão também, ele aponta para Cristo, mesmo que de maneira muito pobre, mas aponta, porque Cristo é superior a Sansão. Sansão traz vitória na morte. Cristo também traz vitória na morte. Mas Sansão pensava em vingança. Cristo nos amou e por isso morreu. Sansão não conseguiu acabar com os filisteus, todos. Morreram muitos aqui, mas os filisteus eram um problema até Davi. Cristo venceu o diabo, o pecado e o mundo com sua morte. Sansão aponta para Cristo, porque ele teve uma vitória na morte, mas Cristo é incomparavelmente superior a Sansão. Versículo de número 31. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram, subiram com ele e o sepultaram na tesouraria esta obra, no sepulcro de Manoá, seu pai. Manoá já tinha morrido. Fico pensando, quando a gente leu esse texto aqui, que o pai de Sansão nunca viu o que o filho fez finalmente. Filhos, obedecei a vossos pais, porque isso é grato ao Senhor. Tem muitos pais que vão morrer sem ver os filhos dedicados a Deus. Não traga essa tristeza ao seu pai. Manoá morreu sem ver pelo menos um fim honroso no que Sansão poderia ter. Ele não viu isso. Ele morreu antes. Então Sansão foi sepultado no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele Israel 20 anos. Irmãos, o que nós podemos aprender desse texto? Há alguns passos para que você entre num desastre espiritual. Há um caminho
para a tragédia da sua vida. E nós podemos traçá-lo na história de Sansão. É como se alguém perguntasse assim: o que eu posso fazer para acabar com a minha vida? O texto de Sansão, a história de Sansão te dá a resposta. Ele traça um cronograma. Primeiro, despreze todos os seus benefícios espirituais que Deus te deu. Deixa sua Bíblia fechada em casa. Quando tiver uma reunião da semana, você pode ouvir, não vem. Não gaste tempo orando a Deus. Não esteja nunca com o povo de Deus nas suas reuniões. Abra mão de todos os seus benefícios espirituais. Segundo, busque comunhão com pessoas que odeiam a Deus. Viva no meio deles. Coma, beba com eles. Festeje com eles. Frequente os lugares que eles frequentam. Terceiro, peque e não confesse o seu pecado. Lembra que Sansão tocou no leão e não disse nada a ninguém. Tocou no cadáver e não falou nada. É só você e eu pecarmos e não confessarmos a Deus. E por quarto, deixe-se levar por emoções. Ah, mas eu gosto dela. Ah, mas eu amo ele. Eu amo. Ah, mas eu tenho tanto prazer em estar ali. Conduza-se por emoções. Esses são os passos para uma tragédia. Esses passos levaram Sansão a esse final que, embora a graça de Deus esteja presente, foi certamente doloroso. Mas nós podemos também ver nesse texto que, embora Sansão nos mostre a fraqueza do homem, por outro lado, temos a graça e o poder de Deus. Deus cumprirá os seus propósitos por meio da sua igreja, por meio dos homens falhos e das mulheres falhas que Ele chamou a fé. Ele vai aperfeiçoá-los com todas as suas dificuldades, e o propósito de Deus será cumprido, porque Deus é poderoso para isso. Não é pelo homem, e nem pela força do homem, como diz Sansão, mas pelo poder e graça de Deus, que tudo que Deus de fato pré-ordenou será cumprido para a glória dele. A história de Sansão mostra isso, que apesar das falhas dos homens, Deus é poderoso para livrar o seu povo. Que Deus abençoe e nos guarde. Amém. A mighty fortress is our God.